Sexta questão. Para Marx e Engels, a emancipação da classe trabalhadora está ligada, entre outros fatores, ao pleno desenvolvimento das suas faculdades humanas. Todavia, no contexto da sociedade capitalista, esse desenvolvimento lhes é negado, a partir do momento em que as relações sociais de produção, especificamente o trabalho assalariado, são fundamentadas em condições de expropriação e de exploração, ou mesmo, por ser esse trabalho, modelo e realização degradante e deformante para os trabalhadores. Nesse sentido, pode-se dizer que Marx e Engels defendem que, opção A educação somente pode ser considerada emancipadora na medida em que permita aos indivíduos uma formação que lhes devolva a sua humanidade. Beleza, né? Até aqui está tudo bem. Que favoreça o desenvolvimento pleno de seus sentidos, ok? E de suas qualidades humanas no aspecto subjetivo. O aspecto objetivo das qualidades humanas deve ser deixado de lado, pois representa os verdadeiros interesses do capital, né? Esta falsa opção. O aspecto objetivo não deve ser deixado de lado. Ele deve também ser destacado nessa educação, uma vez que ele mostra muito bem, né, os antagonismos e as contradições geradas pelo modo de produção capitalista. Ok? Opção B. Marx e Engels defendem que haja uma formação que instrumentalize os trabalhadores para o enfrentamento das desigualdades, para a ruptura com a propriedade privada e a divisão forçada e mecânica do trabalho, para a superação das contradições expostas no próprio cerne da sociedade do capital. Exatamente isso, né? Essa opção está correta. Eles propõem essa formação, né, que instrumentaliza os trabalhadores, né? Mais uma vez, destacando aqui o rigor científico, né? Não é uma educação pautada em teorias mirabolantes, né? Não. Aqui Marx destaca o rigor científico, né? Que, consequentemente, né, possibilitará a constituição de uma consciência crítica, ok? E uma vez, enquanto indivíduos críticos, né, eles poderiam lutar para superar essas contradições que existem na própria sociedade do capital, né? Opção C. A educação, desvinculada de qualquer teor político, forma os trabalhadores na perspectiva da conscientização e da emancipação do homem com a sociedade em que vive. Essa opção está falsa porque a educação proposta por Marx e Engels, né, apesar de não terem escrito muito sobre educação, né, a educação proposta por eles, ela não é desvinculada desse teor político. Muito pelo contrário, né? Há um teor político muito forte na educação proposta por eles, né? Justamente visando a essa luta política, né? Então, de forma alguma, a educação marxiana vai ser uma educação apolítica, né? Uma educação sem um viés político. Opção D. A emancipação humana somente é possível em um contexto de profunda transformação da sociedade, ou seja, para que os indivíduos sejam emancipados de fato, é imprescindível que trave uma disputa pelo poder político como mediação necessária para a transformação social e para a defesa da propriedade privada e a superação da divisão forçada do trabalho. Está falso porque, primeiramente, não há essa defesa da propriedade privada nesse movimento de emancipação humana, né? Para que haja emancipação humana, é necessário abolir a propriedade privada. Portanto, essa opção está falsa, né? Visa-se sim a uma superação da divisão forçada do trabalho, né? A uma transformação da sociedade, emancipação humana, que os indivíduos sejam emancipados, mas não há defesa da propriedade privada. O que há é o combate à propriedade privada. Sétima questão. Marx, em sua crítica à economia política, afirma que o desenvolvimento das forças produtivas interfere diretamente em sua formação e no desenvolvimento da consciência de uma sociedade. Tomando por base esse ponto de vista de Marx, é correto afirmar. Opção A.
A apropriação das ferramentas teóricas que são oportunizadas pela educação e dos conhecimentos historicamente construídos podem servir à classe trabalhadora como uma imprescindível mediação para o fortalecimento de suas capacidades. Essa opção está correta. Uma vez apropriados, né, de posse, né, dessas ferramentas teóricas, o rigor científico, né, que são oportunizadas pela educação, a classe trabalhadora tomará consciência do seu papel, né? Consequentemente, isso servirá para fortalecê-la enquanto classes, né? Em direção a um movimento revolucionário, né? Então, o que a gente tem aqui é justamente essas ferramentas teóricas, né? O conhecimento teórico, o aprofundamento teórico, como uma base para a modificação da realidade, né? Então, a gente tem um conhecimento manual que esse trabalhador já traz, né? Ele vai ser integrado ao conhecimento teórico, né? Conhecimento específico aí, da teoria, e uma vez de posse desse conhecimento teórico, ele se tornará mais crítico, né? Ele irá repelir mais a ideologia que permeia, né, a sociedade, né? A ideologia permeia por meio de discursos, né? Discursos que alienam as pessoas, e isso, consequentemente, pode dar origem a um movimento revolucionário, né? Então, essa opção A está correta. A opção B, Marx destaca o quão insignificante a evolução da consciência humana representa para a superação de um modo de produção específico. Está falso, né? Ele não diz isso, que a evolução da consciência humana é insignificante, muito pelo contrário, ele ressalta a evolução da consciência humana como um ponto importante para a superação de um modo de produção específico. Tanto é que ele faz até mesmo um estudo histórico, né? Falando de modos de produção antigos, né? Fala do feudalismo, né? Fala do modo de produção do homem primitivo, né? E conforme a consciência humana vai evoluindo, a gente vai tendo novos modos de produção, né? A superação de um modo de produção por outro. Então, de forma alguma, ele vai dizer que a evolução, que é insignificante a evolução da consciência humana. Muito pelo contrário. Opção C. A ciência e os conhecimentos historicamente construídos exercem um papel relevante sobre a formação da consciência humana, porque permitem aos indivíduos o desenvolvimento de níveis mais humanísticos, sem as abstrações e elaborações mais complexas, pois estas apenas alienam os trabalhadores. Bem, pessoal, essa opção está falsa, né? Porque justamente a ciência e os conhecimentos historicamente construídos vão possibilitar a estes indivíduos, né, abstrações e elaborações mais complexas. Então, conforme o rigor científico presente no ensino, né, a gente vai ter um nível de abstração maior, né, elaborações mais complexas, ou seja, esse indivíduo vai sair do senso comum, né, que o senso comum também pode ser entendido por alguns pensadores como a própria ideologia, né? O senso comum que é a própria ideologia. Então ele vai sair desse senso comum, vai se libertar desse senso comum e se aproximar de um conhecimento científico, né? Consequentemente, ele vai se tornar cada vez mais autônomo desse discurso que aliena. Então, essa opção ela está falsa. Por quê? Porque não retira as abstrações e as elaborações mais complexas. Elas se fazem presentes nessa formação da consciência humana que se dá por meio da ciência e dos conhecimentos historicamente construídos. Ok? Opção D. A educação no contexto da sociedade capitalista, concebida em moldes burgueses, configura uma importante estratégia para a constituição de consciências em que se introjetam a legitimação da ordem, a desnaturalização das contradições e a busca pela ascensão social. Bem, essa opção está falsa, por quê? Porque a educação no contexto da sociedade capitalista, ela não visa desnaturalizar as contradições, ela visa naturalizar as contradições, né? Ela quer passar a mensagem de que se há contradições na sociedade, elas são naturais, né?
São contradições existentes naturalmente, né? Sem um culpado, sem a ação do homem. Elas acontecem simplesmente porque acontecem, né? Dá um aspecto muito fatalista nas contradições existentes, né? Então, ela visa naturalizar isso. Já a perspectiva marxista, ela desnaturaliza. Ela vai dizer que essas contradições não são naturais. Não há fatalismo nisso, né? O que há são ações humanas que possibilitam, né? que estão gerando essas contradições. Logo, como são contradições artificiais, né? Artificiais no sentido de serem produzidas pelo homem, né? Como elas são produzidas pelo homem, elas podem ser combatidas e eliminadas, né? Porque se elas fossem naturais, né, tivessem esse caráter fatalista, aí seria mais complexa a tarefa, né? Mas como elas são construções humanas, nessas contradições, ou seja, elas não são inerentes ao ser humano, logo nós podemos combatê-las, né? Combater essas contradições. Okay? Então, a educação, no contexto de uma sociedade capitalista, concebida em moldes burgueses, ela vai naturalizar as contradições e não desnaturalizar as contradições. Tá bom? Por isso que essa opção D está falsa. Oitava questão. A partir das teorizações de Marx e Engels, a existência social passou a ser considerada como uma decorrência do próprio homem, entendido como demiurgo de sua própria história. O pressuposto primeiro de que partem é que o homem, como um ser real, precisa produzir sua própria existência, bem como garantir a produção material dos bens que tornem possível sua vida no meio natural em que vive. O modo de produção, portanto, foi tomado como uma categoria central para a explicação da própria existência dos homens, bem como de todas as relações que estabelecem com a natureza e com outros homens, de suas diferentes formas de organização, de seus pensamentos e teorizações as mais diversas, como já explicitado. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Opção A. Diversamente dos animais, os homens têm, antes de qualquer outra coisa, né, que produzir os meios necessários ao seu próprio existir. A produção de sua existência é, assim, o processo pelo qual os homens produzem sua própria vida material. O modo de produção é, portanto, a categoria que expressa a própria materialidade ontológica da história dos homens. Está correta essa opção, né? Ao trazer essa perspectiva de explicar a história, tomando por base o modo de produção, Marx foca aí no caráter materialista, né? Então, a materialidade em Marx está, sobretudo, nos modos de produção, né? Opção B. Há uma perspectiva ontognoseológica de Marx e Engels, pela qual articularam e pela qual pressupunham não a primazia da ideia, do pensamento absoluto, que se auto-engendra, não a centração sobre o dito, pensado, teorizado ou documentado pelos homens, né? Está verdadeira, né? Essa perspectiva ontognoseológica. Ontognoseológica diz respeito à própria essência do conhecimento, né? O que constitui o conhecimento. E para Marx e Engels, né, o conhecimento ele é gerado a partir do aspecto material. Em outras palavras, pessoal, em Marx e Engels a gente não encontra a primazia da ideia, né? Lembrem-se do que a gente falou em aulas anteriores, né? Hegel, ao trazer a perspectiva da dialética, né, vai abordar a ideia como sendo a verdadeira criadora da realidade, né? Então, parte-se da ideia para compreender a realidade concreta, né? Em outras palavras, a gente tem em Hegel a primazia da ideia, mas em Marx e em Engels, né, a gente vai ter a primazia do aspecto material, né? Por isso que eles dizem que não há primazia da ideia, do pensamento absoluto que se autoengendra, né? Eles não pressupõem uma centração sobre o dito, o pensado, teorizado, documentado pelos homens, né? Eles vão centrar naquilo que é material. Por isso, essa opção B está correta, né? Porque traz um pensamento coerente com o que de fato Marx e Engels consideravam, né? Opção C.
por se tratar de uma articulação teórica de premissas ontognoseológicas, ou seja, que dizem respeito ao que é a essência do próprio conhecimento, né? Fundadas num homem que, cotidiana e historicamente, tem que produzir e reproduzir as condições necessárias à sua existência física, social e espiritual. A concepção resultante tem que apreender o processo de desenvolvimento real dos homens, realizados sob condições historicamente determinadas. Está a verdadeira essa opção. Opção D. A educação é vista como campo da atividade humana, onde profissionais da educação construíram esse campo segundo ideias próprias, em desconformidade com as condições materiais objetivas. Essa opção está falsa porque a educação ela não se vê apartada, né? Ela não se vê distante ou mesmo separada, né, das condições materiais objetivas. As condições materiais objetivas da sociedade, elas se fazem presentes também na própria educação, né? Portanto, essa opção D, ela está falsa. Nona questão. A discussão da educação, a partir de sua articulação com o modo capitalista de produção, na obra marxiana e engelsiana, expressa alguns movimentos articulados. Dentre eles, é correto afirmar. Opção A. Possibilita uma profunda crítica do ensino burguês. Está correto, né? Eles criticam também o ensino burguês, né? O ensino, principalmente Engels, né? Vai falar que essa cultura burguesa é uma cultura falsa, artificial, né? A própria educação, na educação burguesa, são ensinados conteúdos que não são conteúdos relevantes, né? Dão apenas uma aparência de superioridade a essa classe, né? Então eles criticam sim este ensino burguês. Opção B traz à tona como, sob as condições contraditórias desse modo de produção, se dá a educação do proletariado na defesa de uma educação igual para todos. E por que essa opção está falsa, né? Porque nessas condições contraditórias eles não vão defender uma educação igual para todos, né? Eles vão defender que deve haver uma diferenciação, né, nessa educação, né, nessas condições contraditórias, mas uma vez superadas as condições contraditórias, ou seja, sem as condições contraditórias, eles vão defender essa educação igual, né? Por isso que é sempre numa perspectiva de futuro. Na sociedade de sua época, né, Marx e Engels compreendiam muito bem que não era possível a implementação de tal educação, né? Eles sabiam que a realidade atual, né, para eles, né, não tinham como implementar essa educação igual para todos. Não tinha como implementar uma educação politécnica ou unilateral. Era apenas para algo futuro, né? Então, essa opção B está falsa. Opção C. A crítica do ensino burguês e o desvelamento da educação realizada para o proletariado tornam inviável delinear as premissas gerais da educação do futuro, sendo defendida a educação do agora, do presente, né? Está falso, vai justamente de encontro que nós acabamos de afirmar, né? Eles defendiam a educação do futuro, não a educação do agora. E justamente ao criticarem o ensino burguês, né, eles vão delineando as premissas gerais da educação para o futuro, né? Justamente se contrapondo à educação deste ensino burguês. Mas nunca se esqueçam, educação do futuro, não educação do agora. Por quê? Porque no agora nós não temos condições para a implementação de tal educação. É necessário haver um período de travessia, né, de mudanças. Opção D, sob a utopia de uma educação do futuro, o projeto estratégico de construção pelo proletariado serve como ideologia para a conscientização das massas. Essa opção está falsa, por quê? Porque nós não podemos ver como uma ideologia, né, esse projeto estratégico de construção pelo proletariado de uma educação do futuro, né? Porque justamente a ideologia visa proporcionar uma visão deturpada da realidade, né? Uma visão da realidade que não condiz como de fato ela é, né? Então, a gente não pode associar a ideologia, isso tomando por base o pensamento marxiano, né? A gente não pode
relacionar a ideologia àquilo que o proletariado está propondo, porque o que ele propõe não é um conhecimento artificial, não é um conhecimento falso, mas sim um conhecimento verdadeiro, né? Que possibilite a conscientização, e a ideologia ela não possibilitaria isso, ok? 10ª questão. Marx e Engels tratavam de um ensino que se realizava no contexto da produção, no processo social de produção e sob suas formas características, inclusive a do regime de trabalho assalariado. Essa era, para Marx e Engels, uma dimensão importante da luta da classe operária e que implicava a luta pelo acesso ao saber, à ciência, à cultura técnica. No que diz respeito à relação ensino e trabalho, para Marx e Engels, assinale a alternativa falsa. Opção A. Para Marx e Engels, a luta pelo acesso ao saber pelo proletariado era importante, pois estava diretamente relacionada ao controle dos conhecimentos técnicos necessários à compreensão do processo de produção e do qual os trabalhadores foram historicamente expropriados, né? Está correto, né? De fato, a partir do momento que o trabalhador ele perde essa noção, esse conhecimento técnico que possibilita a compreensão do processo de produção, porque ele não compreende mais o processo de produção, ele está limitado a apenas uma função, ele perde, portanto, a compreensão do todo, né? E ao perder a compreensão do todo, ele perde a compreensão do processo de produção, né? Então, isso foi eles foram historicamente expropriados desse conhecimento, né? Então, a luta aqui é em busca desse saber pelo proletariado, né? Dos conhecimentos técnicos necessários à compreensão do processo de produção. Então, essa opção A está verdadeira. Opção B. Para Marx e Engels, a expropriação dos saberes e conhecimentos técnicos dos trabalhadores deu-se pela crescente introdução da divisão do trabalho na produção, culminando com a separação do trabalho manual e do trabalho intelectual, resultado da separação dos trabalhadores, dos instrumentos de trabalho, das matérias-primas e, enfim, dos próprios produtos produzidos. Essa opção está verdadeira, né? De fato, nós temos, sobre o capitalismo, né, a separação do trabalhador com o instrumento que ele utiliza, né, não pertence a ele. Então, a gente tem a separação do trabalhador em relação também às matérias-primas, né? As matérias-primas não são dele, né? E os próprios produtos que esse trabalhador produz também não são dele, né? Então, o que a gente vai ter aí nessa divisão do trabalho na produção é algo que vai resultar, né, nessas separações, né? Para não dizer nessas alienações, né? Tudo se torna alheio ao trabalhador, né? O instrumento que ele utiliza no trabalho não pertence a ele, ou seja, os meios de produção não pertencem a ele, o local não pertence a ele, o produto que ele produz não pertence a ele, né? A própria força de trabalho ao vender já não pertence mais a ele, né? Então essa opção B está correta. Opção C. No processo revolucionário, a educação para Marx e Engels é um importante instrumento para que o trabalhador consiga não apenas ter acesso aos conhecimentos, mas que, a partir deles, possa controlar o processo de produção e reprodução dos conhecimentos científicos e técnicos envolvidos no processo produtivo. Está correta essa opção, né? É interessante, nós já afirmamos anteriormente, né, que esses conhecimentos científicos e técnicos eles vão se tornando cada vez mais necessários a esse trabalhador, né, com a evolução da própria indústria, né? A indústria vai evoluindo, ela vai tendo a necessidade de novos trabalhadores e trabalhadores que têm conhecimentos técnicos, né? Então, é a partir da própria evolução do capitalismo que vão surgindo, né, fatores que poderão futuramente, né, Marx e Engels trabalham não com a possibilidade, mas com a certeza, né, futuramente seriam as causas, né, de superação do próprio modo de produção, né? Então, dentro do próprio capitalismo, dentro das próprias indústrias, começam a surgir as causas de sua própria superação no futuro, né? Então, essa opção C ela está correta. Opção D, o tratamento de Marx e Engels
dado a problemática da relação do proletariado com a cultura e a ciência, revela a dependência do capital em relação à ciência, processo de alienação resultante do processo de trabalho artesanal e o aparelhamento burguês da escola. Essa opção está falsa, pessoal. Não vai ser que o capital que vai depender da ciência, mas sim a ciência que vai depender do capital, né? E justamente pelo fato de a ciência depender do capital, esse proletariado, né, vai se ver distante da própria ciência, uma vez que a ciência, sob o modo de produção capitalista, né, ela vai andar de acordo com os interesses do capital, né? E é do interesse do modo de produção capitalista que a ciência não permeia a própria formação do proletariado, né? Por isso que essa dependência da ciência em relação ao capital faz com que a própria ciência seja algo distante, né, do proletariado. No entanto, mais uma vez afirmamos, né, a indústria, a evolução do capitalismo vão ter novas necessidades, né, gerando assim a aproximação da ciência com o próprio proletariado, né, gerando a necessidade de novos trabalhadores. E justamente esses novos trabalhadores seriam aqui o início de superação do próprio modo de produção capitalista, que uma vez próximos do campo científico, eles se tornariam mais críticos, né? Menos submissos à ideologia dominante. Ok? Então, essa opção D é a opção que está falsa, tá bom? Então, nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado, né? Realizem as leituras dos textos. Vale destacar que, no que diz respeito a essa obra, Marx e a Pedagogia Moderna, nós temos um material em PDF disponibilizado, né, os resumos dos capítulos que compõem essa obra, uma obra bastante interessante, de leitura fácil, né? Não é uma obra muito pesada. E resolvam os simulados e assistam às videoaulas de correções, porque nelas a gente vai fazendo uma espécie de revisão, né, dos principais pontos abordados nos textos, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos vocês e até a próxima. Wir haben heute Nacht nicht nur getrunken, wir haben Notizen gemacht. Wir werden etwas veröffentlichen. Wir zwei. Kritisieren Stirner, Bauer, diese sentimentalen Sozialisten, die ganze Berliner Clique. Alle von der kritischen Kritik, wie sie ihr Geschmiere nennen. Das wird einschlagen wie ein Pulverfass, Jenny. Pulverfass? Mein Herr? Und der Titel? Wir haben kaum die Grundlagen geschaffen. Weil mir gerade einer in den Sinn kommt. Ein Titel, wenn ich euch so ansehe. Die Kritik der kritischen Kritik? Wir spielen gleich nochmal. Der Zug ist von mir, der ist unschlagbar. Es gibt keine unschlagbaren Züge beim Schach, Dr. Marx. Sie sind sich Ihrer selbst zu sicher. Ach, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Meinen lieben Freund kennen Sie ja bereits, Friedrich Engels. Nun, wir schreiben gerade über Sie. Wirklich? Wir verteidigen Sie gegen die deutschen Anhänger der kritischen Kritik, wie Bauer und Konsorten. Zu denen auch Ihr Grün gehört. Die greifen mich an. Aber heftig. Und Sie verteidigen mich. Was, du verteidigst jemanden? Unter der Gürtellinie. Nein, ich glaube, in Ihrer Brust schlagen zwei Herzen. Der kritische Proudhon, der in abstrakten Kategorien denkt, und der tatsächliche, der das tatsächliche Elend sieht. Wir verteidigen den zweiten. Gegen den ersten Proudhon. Nein, für die kritische Kritik sind Besitzen und Nicht-Besitzen, was die dümmlicherweise haben und nicht haben nennen, nur abstrakte Kategorien. Nun, wir und Sie dagegen sagen, nichts zu besitzen, das ist keine abstrakte Kategorie. Das ist eine Tatsache. Eine niederschmetternde Tatsache. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und deshalb haben Sie zu Recht, tausendmal zu Recht, das ökonomische System analysiert. Die sozialistischen Autoren vor Ihnen haben es nicht getan. Ihr Buch ist das erste wissenschaftliche Manifest des französischen Proletariats. Danke. Gut, trinken wir auf Ihr Werk. Welcher Titel? Der Titel?
Kritik der kritischen Kritik. Sehr amüsant. Nun, das erscheint mir sehr dialektisch, sehr hegelianisch. Wesentlicher Punkt. Das ist die Ware. Die Arbeit, eure Arbeit, ist in gewissem Sinn eine Ware. Eure Arbeitskraft verkauft ihr an euren Arbeitgeber wie eine Ware, oder? Mit dem Unterschied, ihr seid nicht frei. Ihr seid gezwungen, sie zu verkaufen, um zu überleben. Wir krepieren hier! Und das zu dem geringsten Preis für ihn. Es wird immer Arbeitgeber und Arbeiter geben. Nichts wird es immer geben. Nichts. Das wird es immer geben, ist eine Formulierung der Bourgeoisie. Das will uns das Kapital gern glauben machen. Aber alles bewegt sich. Alles unterliegt der Veränderung. Nichts dauert an. Alle sozialen Beziehungen, Sklaverei, Leibeigenschaft, Arbeitnehmerschaft sind historisch, vorübergehend. Die Wahrheit ist, dass unter den jetzigen Bedingungen, die sich ändern müssen, der Bourgeois immer frei ist, die Arbeit zu nutzen und der Arbeiter immer gezwungen, sie zu verkaufen. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit, aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch, und das wisst ihr. Und das spürt ihr am eigenen Leib, jeden Tag, jeden Tag. Also, das Spiel ist nicht gerecht. So viel ist klar. Die Karten sind gezinkt. Welchen Fehler begehen also Reformer wie Proudhon, die die Gleichheit der Löhne als Ziel der sozialen Revolution betrachten? Sie träumen davon, ein System zu verbessern, das von Natur aus Elend produziert. Nicht davon, es grundsätzlich zu ändern. Proudhon ist ein großer Mann. Ja, er ist ein großer Mann, ohne Frage. Ein großer Mann. Aber kein großer Ökonom. Gut, er hat seine... Mein lieber Karl, besonders scheußlich ist es nicht nur ein Bourgeois, sondern auch noch Fabrikant zu sein. Ein Bourgeois, der aktiv gegen das Proletariat vorgeht. Ein paar Tage bei meinem Vater haben mir dieses Grauen vor Augen geführt. Kommunistische Propaganda und gleichzeitig Schacher und Industrie zu betreiben. Es geht nicht. Ich halte das nicht durch. Mein lieber Friedrich, ich nehme Anteil an deinem Dilemma und deine Anwesenheit fehlt mir. Hier ist das materielle Leben materiell hart. Ich bin wieder einmal Vater geworden. Jenny hat mir eine wunderbare Laura geschenkt. Da ich keine andere Möglichkeit sehe, meine Familie zu ernähren, denke ich über ein neues Buch nach. Es ist wichtig, glaube ich, zu erkennen, dass sich der Materialismus, so wie wir ihn verstehen, von dem bourgeoisen Materialismus insofern unterscheidet, als er eine Humanisierung der Gesellschaft anstrebt.